Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o deserto, a mensagem do deserto. E esse estudo aqui vai ser nesse formato, estilo podcast. Eu vou trazer o estudo aqui para a gente meditar, vou pôr na mesa aqui. Vou explicar algumas coisinhas aqui no começo do áudio. Presta atenção no começo do áudio, nessa introdução, que é importante também. Depois nós vamos diretamente para os textos. Eu estou num grupo de irmãos, num grupo do WhatsApp de 7 irmãos. Eu sou o 7º desse grupo aí, então é um grupo fechado, ninguém pode entrar mais. Mas é um grupo muito bom. E ali a gente está debatendo vários assuntos e um deles é o assunto do deserto. Esse assunto está fechado ali com a gente, nós estamos meditando. Ainda não chegamos numa conclusão, mas eu já tenho aqui confiança para falar alguma coisa para vocês sobre o tema. Primeiramente eu vou lançar aqui, é melhor eu tirar o assunto ali só do 7 e pôr aqui no canal, para ver se tem mais irmãos que conseguem meditar e ajudar para a gente chegar numa solução. Como eu vejo muita base, eu vejo muita coerência nisso que eu vou falar, eu já posso falar aqui para vocês abertamente. Então eu estou tirando o assunto do grupo para pôr aqui para ficar mais fácil da gente debater, mais pessoas pensando, né? Do que esperar todo mundo ter certeza de tudo para poder falar. Eu acho que não está certo assim. A gente tem que falar mesmo não tendo certeza. Tem coisas que a gente tem certeza, tem coisas que a gente não tem plena certeza. Tem coisas que a gente erra e é necessário ajustar. Só não pode ficar com medo de errar e ficar não falando nada porque sempre tem medo de errar, porque também tem medo de lá na frente ajustar alguma coisa ou outra. Eu já não sou assim, né? Desde o Japão eu sou acostumado a falar as coisas e depois, se precisar de consertar, de ajustar ou até mesmo de mudar o pensamento, eu mudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos meditar nessa palavra. A princípio, eu pensava que iriam ser desertos, como eu falei para vocês num vídeo anterior, né? Pensava que ia ser deserto e depois eu fui revisando e percebendo que todos os textos, Deus fala de deserto no singular, de um lugar preparado por Deus para que ali ele proteja a sua esposa. Vamos tentar focar no máximo na linha pós-tribulacionista, dentro da linha que tem iluminação pelas 2 casas de Israel, pelas 7 festas, com as 2 testemunhas. É preciso conhecer todos esses pontos corretamente para compreender o que eu estou falando. Então, caso você não conheça esses pontos, vai ser impossível você compreender isso que eu estou falando, mas pode ter certeza de uma coisa, a mensagem do deserto ela é real, seja desertos espalhados por todas as nações da terra, ou um deserto onde Deus vai proteger ali o seu povo, os que forem para o deserto e também muitos povos, seja como for, a mensagem do deserto é real, e essa mensagem tem que ser tratada com responsabilidade. Não com irresponsabilidade, como faz a linha pré-tribulacionista, que é totalmente irresponsável, inconsequente e vai pagar o preço por cada mentira que tem pregado para os outros. E até mesmo a linha pós-tribulacionista tem pessoas irresponsáveis, que conhecem parcialmente aqui essas coisas que eu vou falar, bem parcialmente mesmo, e começam a fazer rumores nos seus canais, aproveitando de algumas notícias, de algumas coisas que acontecem no mundo, fazem rumores, até vendem curso para as pessoas sobreviverem na grande tribulação. Elas pegam um carro, viajam ali 5, 6 horas de carro para algum lugar um pouco mais distante das grandes cidades. Aí elas olham ao redor, não vê prédio, não vê casa e diz: eu tô no deserto. E ali começa a usar do Wi-Fi, começa a gravar vídeo, começa a enviar vídeo para os outros, azucrinando a vida de todo mundo, não ensinando a palavra de Deus como convém, indo na força do seu próprio braço e achando que isso daí é a mensagem do deserto. Isso não tem nada a ver com deserto. Se você quer sair das grandes cidades para lugares distantes, porque você acha que assim vai ser mais fácil de se adaptar à nova era que vai vir, você quer se desligar desse mundo corrido e você sabe plantar, sabe colher, tem condições para isso, tudo bem, mas isso não é o deserto. Ninguém que viaja ali 7, 10 horas de carro para lugares longes da grande cidade vai estar longe da vista da serpente, como diz o Apocalipse 12.
Então tem que tomar cuidado com tudo isso, porque até mesmo dentro da linha pós-tribulacionista, dentre alguns que ainda dizem conhecer as duas casas de Israel, o assunto das duas testemunhas, existe essa irresponsabilidade. Ok, mas ainda, irmãos, a mensagem do deserto é real. Essas pessoas ainda têm chance de caírem em si, entenderem que elas estão desequilibradas e mudarem o seu rumo e começarem realmente a alertar o povo de Deus de maneira responsável, coerente com as Escrituras. Ok, então, quando o povo começa a acordar para entender essas coisas, sabendo que para estar vivo para a vinda do Senhor Jesus, é impossível estar vivo dentro do sistema, porque nós já estamos vivendo num sistema de compras e vendas, num sistema de vigilância, e cada vez isso vai tomando um rumo mais parecido com o que diz o Apocalipse 13 em relação à marca da besta e à imagem da besta. Essas pessoas, sabendo disso, elas vão acordando, vai fazendo sentido, elas vão se desprendendo dessas seitas malucas como o Adventista do Sétimo Dia, até mesmo a linha pré-tribulacionista, ela é uma linha prejudicial e muito prejudicial. Vai cair a ficha quando chegar o tempo dos 10 reis estarem unidos. Quando os 10 reis estarem unidos, a perseguição será mais severa contra os santos. Pode ter certeza que nós não estaremos mais nos comunicando pela internet, porque vai haver perseguição primeiramente pela internet e pelo fato dos santos estarem vendo os 10 reis unidos, não apenas 5, não apenas a Organização das Nações Unidas com aquela imagem que não se parece muito ainda com o que Deus está falando na palavra, mas sabemos que é a sétima cabeça da besta. Odeia Israel, faz planejamentos antibíblicos, tem uma agenda anti-Deus. Então nós sabemos que é impossível alguém que usa pelo menos um pouco do cérebro achar que a ONU não faz parte da sétima cabeça da besta. É impossível isso. Afirmar que a ONU está no 8º rei, mas não faz parte da sétima cabeça, falta luz ainda. Assim como me faltava luz, né? Faltava eu usar um pouco do meu cérebro, já que eu sei que o 8º rei são reinos unidos. Vamos ainda ter que olhar para a ONU e pegar algumas nações da ONU emprestada para formar o nosso pensamento e encavalar um reino atrás do outro, como se o 7º reino, a sétima cabeça da besta e o 8º rei estariam encavalados dentro da última semana. Isso não faz o menor sentido para mim hoje. Aí as pessoas vão entendendo, vão acordando. Quando elas virem isso, irmãos, já é um sinal claro para movimentação. 10 reis unidos. Você não pode falar de salvação na internet. Hoje você não pode falar de determinados assuntos que o seu canal já recebe ali strike, você é bloqueado, e já aconteceu comigo isso 2 vezes, mas uma vez eu sou banido do YouTube. Ok. Isso vai acontecer com palavras como Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é o único Deus. Esse vai ser o novo mecanismo de busca do famoso YouTube. Pegou título assim, pegou frase assim, vai ser banido. É especulação minha? Sim, é especulação minha, mas essa especulação ela tem coerência com o que diz a palavra que os santos serão perseguidos. É impossível os santos serem perseguidos corporalmente e não serem perseguidos pela internet. E a gente já vê um rastro dessas coisas acontecendo, né? Do sistema querendo controlar você através de mordidinhas e de apresentar documento para isso, e se não tiver documento você dá mordida, você não pode entrar em benefícios da sociedade, ou seja, não tem nada a ver com saúde. Esse é o controle do homem, adaptando a mente do homem a se submeter ao controle e à vigilância. Nós já podemos entender isso. Se nós estamos vendo todo esse cenário, todo esse contexto sendo montado, com 10 reis já unidos, não fica difícil perceber que a última semana está prestes a se iniciar. E para quem ainda precisa de um sinal visível, primeira trombeta toca. Não ficou satisfeito? Logo em seguida vem a segunda. Não entendeu ainda? Vem a terceira. E depois vem a quarta trombeta, será a metade da semana e tem o alerta final. A quarta trombeta é o alerta final. Jesus deu o alerta final em Mateus 24. É o último estágio onde você pode fazer alguma coisa. Ainda
pode ser que você seja pego. Esses assuntos aqui eu vou tratar com mais detalhes no próximo vídeo, que talvez eu faça lá no parque, andando, acrescentando detalhes e aproveitando e já respondendo perguntas. Eu já estou pondo isso daqui de maneira mais rápida, prática, para que a gente possa ir meditando no assunto. Jesus disse para aqueles que estarem na Judéia, quando eles virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, fuja para os montes. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Primeiro, o abominável da desolação, de que falou o Senhor Jesus e de que falava o profeta Daniel, não é anos 70 e não é Tito. Tem loucos que falam que isso já se cumpriu. São loucos. O abominável da desolação está no futuro. Ainda que muitas pessoas no passado, confiando nessas palavras do Senhor Jesus e vendo a perseguição ali sobre os judeus, ainda mais porque eles se rebelaram contra o Império Romano, fugiram para os montes e foram poupados. Fica como até um sinal para a gente, um reflexo para a gente. Não quer dizer que as palavras se cumpriram. Não é isso que Jesus está falando. O abominável da desolação está no fim. Paulo também coloca o abominável da desolação para o fim, como o anticristo. Você pode pensar que não, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele usa textos de Daniel capítulo 11 que estão falando do abominável da desolação. Então, Paulo e Jesus estão falando a mesma coisa, mas Jesus falou coisas que Paulo não falou. Jesus fala de uma fuga para os montes. Então, se Jesus está mandando os judeus, mais ou menos ali na metade da semana, como um aviso final, fugirem para os montes, é porque essas pessoas vão ser poupadas. Jesus não está mandando ninguém para um jogo de caça, como se dizendo, deixa eu espalhar esses judeus pelos montes para ficar divertido para o anticristo caçar essas pessoas com drone, com avião e com o seu sistema de vigilância. Tem que usar a cabeça e entender o que as trombetas estão fazendo na terra, o que os cálices da ira de Deus estão fazendo na terra, como Deus está diminuindo o poder das nações, como diz Miqueias 7, como ele está realmente contra as grandes cidades, como diz textos como Miqueias, Isaías e outros textos onde Deus fala que ele está contra toda a torre forte, que ele sabia que seriam cidades conectadas, eletrônicas e tudo mais. Está afetando o sistema de energia do mundo, as fontes de energia que vêm de vários pontos. Deus está cuidando para que a energia seja diminuída. E se Jesus mandou as pessoas fugirem para os montes, não é para elas morrerem nos montes. Só que como as pessoas estão ali, estarão dando ouvidos às palavras do Senhor Jesus, por causa que estão vendo sinais e prodígios, foram tardias em acreditar, ele acrescenta uma realidade. Ele fala, ai das grávidas, ai delas. Por que ele fala isso, irmãos? Se você parar para meditar nisso com uma mente aberta, você vai entender como o Senhor Jesus tratou de falar realidades das coisas. Ele não está falando isso só das grávidas que vivem na Judéia. Fugir para os montes não é só para aqueles que estão na Judéia, como afirma a adormecida linha pré-tribulacionista. Os profetas tratam com muito mais riqueza todos esses pontos, prometendo tirar o povo de Deus de vários lugares do mundo e levar para o deserto dos povos. Bom, isso eu já tratei em vários vídeos. Se você quiser recapitular esses assuntos ou até mesmo ver o que eu falo sobre o deserto dos povos, você vai no campo de pesquisa do YouTube, coloca canal Reino Eterno e o tema, tipo deserto, grande tribulação, pesquisa aí o tema e vai sair o vídeo que você precisa ouvir. Talvez no vídeo tenha ali o link da playlist ou no comentário fixo ou na descrição. Você pode ir na frente no lugar de ficar perguntando no canal se eu tenho um vídeo assim. Você sabe que você pode ir no campo de pesquisa e fazer essa pesquisa, e isso você faz em poucos minutos. Então ali eu falo dos desertos, falo muito bem, só que eu falava de desertos no plural. Já expliquei o porquê. Porque falando de desertos no plural, essa mensagem fica muito mais aceitável. É uma mensagem nova. Já é difícil de fazerem as pessoas entenderem por causa da maldita linha pré-tribulacionista.
É uma pedra no sapato dos santos. Tudo bem, mas muitas pessoas ainda conseguem entender e se libertar dessa porcaria, porque elas acordam, porque elas olham a coerência da palavra, dos textos. Nem todos continuam dormindo e são teimosos de coração. Tem pessoas que acordam, despertam, por isso que tem que ser ensinado. Então, para ficar mais fácil de ser aceito a mensagem, até mesmo na sua mente você acaba achando que vai ter um deserto em cada lugar do mundo. E isso ainda pode ser verdade. Eu acredito que não. Eu não quero bater um assunto e falar que é assim sem que vocês entendam primeiro. Há possibilidade de ser desertos em vários lugares do mundo. Mas por que eu estou falando assim considerando o pensamento das pessoas que não vão entender que é um deserto só, que entendem que são desertos, que fica mais fácil, né, de falar, é melhor eu estar aqui no Brasil e vou para um deserto do Brasil. Quem está nos Estados Unidos vai para um deserto dos Estados Unidos. E quem está na França vai para um deserto da França. Quem está no Japão vai para um deserto do Japão. Eu não acredito mais assim. E falo mais, é mais fácil Deus reunir o povo em um só lugar do que acontecer essa questão aí de cada um procurar o seu próprio deserto. O que parecia ser mais fácil de aceitar, depois que eu falar os textos e mostrar para vocês as razões, vocês vão ver que essa questão de desertos acaba ficando mais difícil de ser aceita. E um lugar que Deus escolheu, que está em segredo nas Escrituras, está revelado sim, mas está em segredo, está escondido. Esse lugar fica mais, sendo esse lugar um só deserto, fica mais aceitável. Não vai dar para falar disso nesse vídeo, porque você precisa entender a mudança que vai ter no mundo, a diminuição de povos, a mudança climática, e isso é só meditando no toque das trombetas. Você meditando no toque das trombetas, realmente na palavra de Deus, você vai compreender que esse mundo vai ser muito diminuído. Não vai ter nem metade da população que tem no mundo inteiro, nem metade. Mudanças climáticas acontecerão por causa do toque da quarta trombeta. E então vai se cumprir o que eu penso que está aqui na minha mente, que Deus, assim como Ele fez na terra no passado, lá na terra do Egito, Ele vai repetir a mesma história de maneira semelhante. Por isso que em Apocalipse 12 nós temos essa história sendo contada através de um dragão, de uma mulher com duas asas de águia, indo para o deserto. Aí o dragão lança o rio, a terra abre a boca e engole o rio, porque senão esse rio iria arrebatar a esposa. Ou seja, são figuras que estão lá no livro de Êxodo. E essas coisas estão acontecendo de novo, não porque só o livro do Apocalipse está falando. Em Miqueias 7, Deus fala que vai fazer sinais, como Ele fez na terra do Egito. Em Miqueias 7, no mesmo contexto, ele fala que vai envergonhar o poder das nações. O poder das nações hoje é a energia. Sem energia, pum, as nações se desligam, acaba tudo. Tudo mesmo, tudo para. Esse mundo está construído para rodar com energia. Se não tem energia, tudo para e fica um caos. Não seria assim alguns séculos atrás, mas hoje tudo já está programado para funcionar com energia, entendeu? E o Deus vai fazer esse mundo virar um caos. Só quem está longe das grandes cidades vão ser sustentados por Deus e vão poder respirar. Ainda que vivendo em tempos de angústia, vão poder respirar, sabendo que estão sendo protegidos por Deus. Ok? Então, vou mostrar para vocês aqui agora os textos que vai acabar iluminando melhor a nossa mente. Quem trouxe esse texto aqui foi o irmão Alex. Não sei se vocês conhecem, mas ele grava vídeo junto com o irmão Márcio do canal Efraim, com o irmão Magno, com outros irmãos, e eu estou agora trabalhando com esses irmãos. Deus me direcionou a trabalhar com esses irmãos. Não concordamos em tudo, mas concordamos em quase tudo. É um grupo que para mim está sendo muito bom, é uma bênção. Infelizmente eu não conhecia antes,
mas agora eu estou lá com esses irmãos, estou trabalhando com eles, são irmãos simples, irmãos humildes e que eu deveria ter conhecido já há um tempo atrás. Mas agora vou trabalhar com eles, já tem live agendada, eles estão dentro desse assunto. Pode ser que eles venham a concordar plenamente com esse tema aqui. Aliás, foram eles que me ajudaram a construir isso daqui. Eu só levei a proposta para dentro do grupo. Mas os textos quem trouxeram, esses textos que eu vou ler aqui, pelo menos o de Isaías 27, quem trouxe foi o Alex. Mas ele trouxe com outro entendimento. Depois nós fomos debatendo, não concordo aqui, por que não? Porque assim, aí ele meditou e falou, realmente faz sentido, mas ainda fica essa questão. Tudo bem, debatemos e chegamos num consenso. Todos estão em dúvida. Mas essa parte, essa questão de Deus falar de um deserto é notório nas escrituras, né? Todos os textos concordam com deserto. Ainda que fala deserto dos povos, não é que cada nação está tendo um deserto. Esse texto não pode ser lido dessa maneira. É o deserto no singular dos povos. Um deserto só. E todos os textos falam de deserto. Em Apocalipse 12 é a última vez que aparece essa ideia e fala de um lugar preparado. O lugar que Deus preparou para que ela ali fosse sustentada. Vocês sabem, não são todos os cristãos que vão para o deserto. Por que não são? Porque muitos deles vão estar em Jerusalém, vão profetizar, vão dar sua vida lá em Jerusalém e isso vai ser voluntariamente. Eis a questão de compreender verdadeiramente a mensagem das duas testemunhas. O que é verdadeiramente esses dois profetas? Quem são eles de fato? A mensagem das duas testemunhas não começa no Apocalipse 11. Se eu for interpretar a mensagem do Apocalipse 11 conforme está escrito no Apocalipse 11 e pegar as figuras e não entender a parte espiritual, então eu estou lendo um jornal. Eu não estou precisando interpretar nada porque está tudo ali, eu estou lendo literal, 3 dias e meio são 3 dias e meio, não está falando nada de última semana. 2 profetas são 2 profetas e pronto, se eu fizer isso com Apocalipse 12 e 13, como ficaria? Ainda que algumas pessoas possam dizer, mas o Apocalipse 12 e 13 é lógico que é espiritual, que são figuras, mas o 11 não é. Quem disse que não é? Deus já está destacando ali Moisés e Elias. O assunto ali do santuário sendo profanado, como que eu vou literalizar tudo aquilo? Não tem como. Então, assim como o assunto de uma besta semelhante a leopardo com pés de urso, boca de leão, tendo 10 chifres, ou o assunto de uma esposa revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de estrelas na cabeça, ou o Apocalipse 10 mesmo, aquele anjo com todos aqueles sinais que remontam à história do Egito e várias histórias que Deus fez com seu povo, não começaram no Apocalipse e eu preciso dos profetas para interpretar aqueles sinais, aquelas imagens. Assim é com os 2 profetas do Apocalipse 11. Porque só aquele assunto todinho do Apocalipse 11, do 1 até o último verso é literal? Porque é conveniente a linha pré. Entendeu? Mas não é assim que Deus trabalha. É claro que Deus, dentro de um capítulo, tem uma porção de um texto que é literal e outra que é espiritual. Aí basta agora você conhecer muito bem os profetas. O assunto de 7 igrejas começou no Apocalipse, por acaso? Essa linha nem entende o porquê que Jesus está com voz de trombeta no Apocalipse, o porquê que lá tem 7 trombetas, o porquê que ele está se apresentando com roupa de sumo sacerdote, como apontando para o dia da expiação, e porque tem uma festa dos tabernáculos. A linha pré-tribulacionista, na maioria, nem entende o porquê disso. Então, não é de se assustar quando eles pegam e literalizam o Apocalipse 11 todinho. Não é nem alguns pontos, é tudo. Então não é assim que nós entendemos a mensagem. Nós entendemos a mensagem de 2 testemunhas, de 2 casas de Israel. Já começa no livro da lei para começar esse assunto. Depois Deus ele acaba ampliando essa revelação, que é uma revelação progressiva, pelos profetas. Já começa a chamar ali casa de Israel e casa de Judá de 2 testemunhas. E já começa a mostrar pra gente que os gentios serão testemunhas também.
E pronto, e assim vai desenvolvendo o assunto até chegar no Apocalipse para que a gente entenda o tema. Ok? Então, assim como não são todos que vão para Jerusalém e morrem profetizando, também não são todos que vão para o deserto, porque nem todos entendem a mensagem. Assim como não são todos que morrem pela grande tribulação. Presta atenção nisso. Eu não estou com os textos aqui, na verdade eu não estou com nenhum texto aqui na minha frente, só com Isaías 26, 27 e 28, que é o tema principal do estudo, e eu ainda nem li. A palavra fala de angústia para Jacó. Você concorda? Concorda, né? Jeremias fala isso. Daniel fala isso. Mas a palavra não fala só de angústia para Jacó. Jesus fala em Lucas, angústia nas nações. Os profetas também profetizam angústia para as nações. Tá vendo? Grande tribulação não é só para a terra de Israel. É no mundo inteiro. Na perseguição da igreja primitiva, principalmente ali nas mãos de Nero e aqueles imperadores que vieram depois dele, a igreja que era perseguida, somente os cristãos. Nos dias de hoje, não serão só os cristãos perseguidos. Islâmicos serão trucidados. Povos, nações serão trucidadas. Ou seja, Deus vai realmente cumprir o que ele falou em Isaías 13, quando ele profetizava sobre a queda da grande Babilônia e falava dos sinais do céu sendo abalado, que ele vai fazer que o homem seja mais raro que o ouro, ou seja, terão poucos homens na terra. Terão ainda nações, serão numerosos, mas nada comparado ao mundo de hoje, irmãos. Por isso que temos que botar mais atenção no que Deus está falando e nos acontecimentos do livro do Apocalipse. Deus ceifa do que tem na terra, Deus vai ceifar a terça parte, e do que sobrou, ceifa a terça parte, depois uma quarta parte da terra é morta. Não sobrarão muitas pessoas assim. Muitas nações serão protegidas? Serão, certeza que serão. Mas, presta atenção, não são tantas pessoas assim como nós imaginamos. Por isso que, meditando sobre tudo isso, fica mais aceitável todos estarem em um lugar que Deus vai proteger. Como ele vai proteger? Com coluna de fogo, com nuvens e com terra abrindo a boca, engolindo pessoas. Ou seja, o anticristo ele vai ter ataque. O anticristo e o seu reino, ele vai ter perturbações, ele vai ter ataque de todos os lados. Ele vai matar muita gente, ele vai matar muitos santos, mas Deus também vai matar o povo dele. É fogo cruzado, entendeu? Então Deus está usando figuras no livro do Apocalipse para falar múltiplas realidades que acontecem no mundo, não é uma só coisa, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que olham para aquela visão do Apocalipse 12 e diz que é Israel. Não é a igreja ali, é Israel. A igreja já subiu. Israel que está indo lá sendo protegido por 1260 dias. Aí pergunta para essa pessoa da linha pré: 1260 dias é o quê? É antes? É o início da semana ou é depois? Porque se vai ser protegido no início da semana, então da semana em diante, da metade da semana em diante, eles vão morrer. Para que Deus levou todo mundo para o deserto para morrer? Pronto, já não faz sentido. Eles vão ter que falar que é da metade da semana para frente. Tá bom. Então Israel está sendo protegido. Aí você pergunta, qual que é a resolução de vocês? Israel está sendo protegido no deserto ou está sofrendo uma grande tribulação? Eles não sabem, eles não se decidem. Eles pensam que aquela figura ali fala só de Israel, se limitaram em tudo, não entendem nem as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, hein? Deus prometeu que Abraão seria pai das nações, prometeu que de Jacó, Israel, sairia multidão de povos, e nesse mesmo dia trocou o nome de Jacó para Israel, associando multidão de povos com Israel. Daí já fica a fundamentação para nós entendermos que a igreja é o Israel de Deus. Se existe Israel segundo a carne, como Paulo fala para os Coríntios, existe Israel segundo o Espírito. Entendeu? Se existe circuncisão na carne, existe circuncisão no Espírito. Paulo fala isso em Romanos 2 e completa de maneira magnífica em Romanos 15. Se existe casa de Deus literal, se existiu, existe casa de Deus espiritual.
Se existiam sacrifícios literais nessa casa, existem sacrifícios espirituais. E Pedro, como um bom judeu, mostrou tudo isso na sua carta. Ou seja, como não existe o Israel segundo o Espírito? Tem que estar bêbado para negar uma realidade dessa. Mas bêbado por causa da linha pré-tribulacionista. Essa linha é semelhante a um bêbado andando com um galho de espinho na mão. É isso que diz Provérbios, né? Que o escritor de Provérbios, Salomão, disse que provérbios na boca do tolo é semelhante a um bêbado que tem um galho de espinho na mão. É como você vê uma pessoa usando provérbios, palavras de sabedoria, torcendo a palavra. É como um bêbado com galho de espinho na mão. Ela vai se espetar, vai espetar os outros, vai cair bêbado e quando acordar vai pôr culpa nos outros ainda. É assim que um bêbado age. Isso está em Provérbios, isso que eu falei está em Provérbios. Bom, um dia eles vão cair em si, e aí nós vamos ver quem são as virgens nécias e quem são as virgens sábias. Entendeu, irmãos? Então, são múltiplas realidades faladas no livro do Apocalipse. Ok, eu construí aqui um pensamento de que o deserto é real, as pessoas terão que ir para o deserto e fugir do sistema. A linha pré-tribulacionista, 100%. Isso aqui eu estou falando é 100%. Qualquer pastor que você imaginar se enquadra nisso que eu vou falar. Negam a mensagem do deserto. Irresponsáveis. Como que nações irão sobrar se as pessoas estarão dentro de um sistema que precisa de comprar e vender para comer e beber? E só compra e vende quem tem a marca da besta. Irresponsáveis. Ou seja, eles acreditam só que a igreja vai subir, o resto que se lasque embaixo. Como que? Ou seja, tem que ser real a mensagem, até mesmo para eles. Até mesmo dentro da linha deles, a mensagem do deserto tem que ser real, ainda que seja para os que ficam, para os que não são dignos de serem arrebatados na frente e festejarem lá no céu, enquanto outros sofrem aqui na terra, participarem de bodas e de casamento enquanto tem morte e velório na terra dos próprios santos. Ainda dentro da linha deles, eles teriam que admitir a mensagem do deserto se eles lessem os profetas, porque nações restarão, passarão desse mundo para o outro e só restarão porque estarão protegidas por Deus. E só estarão protegidas por Deus porque não colocaram a maldita marca da besta. Entendeu a sonolência desse povo? Pronto. Agora vamos para o texto. E eu queria que vocês agora parassem um pouco, respira fundo, dobra a atenção. Vocês já sabem que a mensagem do deserto é real. Agora vamos tentar ajustar mais as coisas. São desertos ou é deserto? Vamos ler o texto aqui. Eu separei primeiramente, o texto principal se encontra em Isaías 27, que foi o texto que o irmão Alex trouxe com um pensamento diferente. Mas depois a gente acabou compreendendo e aceitando a possibilidade de que possa ser um deserto, sim. E aí eu contextualizei com Isaías 26 e 28 e vou explicar para vocês dentro desse estudo aqui, tá bom? Vamos lá. Isaías capítulo 26 diz assim, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Logo após ter dito isso, diz: Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Veja que Deus está falando, vai, povo meu, não está dizendo seja arrebatado e faça bodas até que passe a ira. Entra nos teus quartos, fecha as portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira. Aqui é a grande tribulação. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, aqui é o final da grande tribulação, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Ou seja, há de ter ressurreição de mortos.
Aqui Isaías se incluiu dentro daqueles que hão de ressuscitar. Aqui o Espírito de Deus está tratando da ressurreição dos mortos primeiro, certo? Isaías 27 dá a entender que o Senhor vai tratar agora da ressurreição dos vivos. Isaías 27, verso 12. Naquele dia, o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam dispersos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Se vocês prestarem atenção nesse texto, aqui tem uma grande trombeta. Lembra em Mateus 24? O Senhor Jesus fala de um grande clangor de trombeta, nos quais reúne os seus eleitos, os seus escolhidos. E aqui Deus está traçando um perímetro, falando que os filhos de Israel seriam colhidos um a um, desde o rio Eufrates até o rio do Egito. Presta atenção, são os mesmos limites que Deus mandou Abraão percorrer e disse que daria a Abraão e a descendência dele. Certo? Agora presta atenção, Deus está falando de um cereal que vai ser debulhado e colhido. Está falando só dos mortos aqui? Não está falando só dos mortos. Mas aqui está focando nos vivos. Por quê? Porque Deus está dando um perímetro, irmãos. Mortos morrem nos quatro cantos da terra. Quando o Senhor Jesus aparece no céu, após a grande tribulação, e manda os seus anjos recolher os seus eleitos, que não são eleitos judeus coisa nenhuma, como diz a louca linha pré-tribulacionista, e sim os seus eleitos mesmo, não desmembre o corpo de Cristo, não separe o que Cristo uniu, deixa isso para as nécias. Você é sábio, você não vai fazer isso. Vai ter primeiro a ressurreição dos mortos, e mortos morrem nos quatro cantos da terra. A gente não sabe qual é a largura, o perímetro do Sheol, mas tem que ser muito grande o Sheol. Lá estão as almas dos que morreram. Mortos morrem nos quatro cantos da terra, e Deus está ressuscitando os mortos. Agora, aqui Deus está falando de um cereal que vai ser debulhado dentro de um perímetro. Se fosse só para pensar nos mortos, não faz o menor sentido, porque as pessoas não morrem só do rio Eufrates até o Egito. As pessoas morrem em todos os cantos do mundo. Mas aqui Deus está falando de uma colheita. Prestou atenção? Nós iríamos precisar de mais alguns textos que eu vou acrescentar em outros vídeos, porque tem muitos textos. Você vai ver que na volta do Senhor, ele tem um compromisso com a península do Egito. Ele tem um compromisso com o Sinai. Sabia? Tem textos onde fala que Deus veio do Sinai. E são textos não que estão falando da primeira vinda. Textos que estão falando da sua segunda vinda. Depois, em um outro momento, nós vamos ler esses textos, porque é uma mensagem aonde você está tentando descobrir se é realmente um deserto, um lugar que Deus escolheu para arrebatar o povo, ou se são vários desertos no mundo, entendeu? Aqui, por que Deus está traçando um perímetro? Se Deus vai colher pessoas em todos os desertos do mundo, por que ele traçou um perímetro para o arrebatamento? Aqui é a pergunta-chave. Ele não está falando só dos filhos de Israel sendo israelitas. Não faz o menor sentido. Ele não está falando isso só de pessoas que morrem ali naquela região. Mas ele está falando de pessoas que vão ser colhidas. Agora, nós sabemos que pessoas que vão ser colhidas não são somente os mortos e nem somente os vivos, mas os mortos têm que ressuscitar primeiro. Por isso que o assunto dos mortos foi tratado em Isaías 26. E isso equivale aos quatro ventos. Agora aqui, o Senhor pode estar nos dando a localização da onde o Senhor vai proteger a sua esposa e muitas nações. E não pensa que é pouco espaço não, viu? Olha, da terra da Síria até o Egito, cabe muitas nações ali dentro, pelo menos das que restarem, né? Se nós fizéssemos uma conta bem rápida, se Deus fosse fazer o esquema hoje,
mesmo sem a diminuição de povos, sem guerras, sem nada. Mesmo assim não iria ter muitas pessoas, como a gente imagina, porque a maioria vai estar no sistema da besta, não vão dar ouvidos. Entendeu? Mesmo assim, nós sabemos que a terra vai ser drasticamente diminuída. Então, do pouco que restar, pouco ainda vai ser separado para Deus. Vai ainda ser povos, línguas e nações, muita gente, mas não comparada de hoje. Entendeu? E ainda que fosse, é um perímetro muito grande, né? Desde o rio Eufrates até a terra do Egito. E é um perímetro que Deus, Ele consagrou, Ele separou. E está dizendo, ali eu vou colher o meu cereal. Mas para entender melhor isso daqui que está sendo falado, porque com certeza o Espírito do Senhor deixou uma charada aqui. Nós teríamos que nos perguntar por que o Senhor está falando que é desde o cereal dele que vai ser colhido, vai ser desde o rio Eufrates até o Egito. Por quê? Isso é a charada. Nós tínhamos que nos fazer essa pergunta. Deus, ele diz que vai voltar e vai pôr seus pés no Monte das Oliveiras, mas ele também tem um compromisso lá no Sinai, no Monte Parã. Pode ler isso nos profetas que você vai encontrar, o Senhor vindo do Monte Parã. Está lá na península do Egito. E fica mais uma dica. O Senhor Jesus já disse para os judeus que estão na Judéia fugirem para os montes. Muitas pessoas vão fugir bem antes de dia de sábado ou de tempo de nevasca, mas os que fugirem ali em cima da hora do alerta correm o risco de mulheres grávidas, e depois eu vou explicar a razão disso, do Senhor Jesus destacar isso, não foi à toa. Dia de neve não foi à toa, num outro momento eu explico, mas o Senhor Jesus já está falando que os montes de Israel já são considerados desertos e está dentro desse perímetro. Agora vamos para o texto, que é um dos textos mais difíceis de se compreender. Isaías 28. Olha só, acabou Isaías 27, para vocês entenderem que é realmente um contexto. Nós acabamos de ler o verso 13, indo para o verso 14, não, melhor, acabando Isaías 26, onde fala que os mortos vão ressuscitar, os cadáveres vão ressuscitar, ou seja, os mortos ressuscitando primeiro, indo para Isaías 27, verso 1, diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, e o dragão, a serpente sinuosa, e matará a besta que está no mar. Isso aí é Apocalipse 13, claramente. Tá vendo? É um contexto apocalíptico mesmo. E aí vem o texto aqui de Isaías 27, onde Deus traça um perímetro para debulhar o seu cereal e colher um a um dos filhos de Israel. E aí vai vir no capítulo 28 algo que Deus, ele praticamente chama muita atenção, ele foca para você prestar atenção ali, e é um assunto totalmente relacionado com a ressurreição. Presta atenção. 28, verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Olha como ele chamou a atenção. Para tudo e presta atenção nisso daqui. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo e as leiras, ou a cevada no devido lugar, ou espelta na margem? Pois o Senhor Deus assim o instrui devidamente e ensina. Porque o endro não trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e dos seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Difícil, né? Mas olha aqui a palavra: cereal, endro, cominho. São as mesmas palavras que Jesus fala para os fariseus, que eles dão o dízimo. Ou seja, está falando do dízimo de Deus aqui, do real dízimo. E está usando a mesma linguagem de Isaías 27. O seu cereal, debulhar.
Só que aqui o Senhor está falando uma coisa maravilhosa, por isso que ele fala que o conselho aqui é muito grande e ele é maravilhoso em sabedoria. Presta atenção, Deus ele criou a lei, a regra da lei e a regra da exceção. Qual é a regra da lei? Todo homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O escritor de Hebreus falou isso e foi baseado no que ele aprendeu em Gênesis. O homem peca, logo o corpo se torna mortal, é ordenado que ele morra então, vindo depois disso o juízo, recebendo conforme as suas obras. Essa é a lei, mas Deus também criou a lei da exceção. Qual é a exceção? Deus tem o poder de ressuscitar uma pessoa e ela voltar a morrer. Muitos de fato ressuscitaram. Por exemplo, na ressurreição de Jesus, muitos ressuscitaram e entraram na Cidade Santa. Voltaram a morrer. Com certeza, ninguém foi para o céu. E esse assunto está sendo abordado no mesmo contexto do livro do escritor de Hebreus, quando ele fala que pela fé muitos mortos ressuscitaram e depois eles não ligaram de serem perseguidos, serem despojados, porque eles tinham em vista uma ressurreição superior. Com certeza ele está tratando daquelas pessoas que ressuscitaram, porque com certeza tinha fé no Deus de Israel e o Senhor Jesus já ressuscitou para dar um exemplo. Eles entraram na Cidade Santa e os seus familiares viram, ficaram admirados, mas não era ainda a primeira ressurreição, aquela que daria a vida eterna. Então, mas ficou de exemplo para o povo, para muitos crerem. Claro que tudo isso não está escrito dessa maneira, sim, mas fica subentendido. É muito melhor você entender isso do que loucamente entender que Jesus levou tudo isso para o céu para ser primícia. Não tem o menor sentido com a palavra. Eu falo isso porque geralmente quando é pastor de linha pré-tribulacionista você acaba escutando uma loucura dessa ou outra, né? Entendeu? A lei é que todos devem morrer uma vez. Essa é a lei. É uma regra. Só que tem a lei da exceção. Tem pessoas que morrem 2 vezes. Como tem pessoas que nem chegarão a morrer. Esses são aqueles que dá a entender que está sendo tratado em Isaías 27. O perímetro que Deus traçou para proteger ali os filhos de Israel e colher eles no fim, no toque de uma grande trombeta. Presta atenção, nem sempre a semente é uma lei, né? Por exemplo, a semente tem que cair na terra, morrer, produzir frutos. Isso fala de ressurreição. Primícias é porque você morreu e ressuscitou, mas a lei da exceção é que nem todos vão morrer. Nós vamos ser transformados, por exemplo, nós se estivermos vivos para a vinda do Senhor. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, inclusive destacando a ordem de ressurreição, primeiro os mortos e depois os vivos são transformados. E em 1 Coríntios 15 ele fala que isso faz parte de um grande mistério, que nem todos morrerão, ou no caso dormirão em Cristo, nem todos. Mesmo assim serão primícias para Deus. Veja que tem pessoas que passarão pelo tempo da grande tribulação, mas não sofrerão as consequências da grande tribulação, no sentido de morte. Sofrerão consequências da tribulação no sentido de dificuldades. Passarão pelo tempo da grande tribulação, mas vivas até o fim. Entendeu? Passaram, não foram trituradas, não foram moídas, mas são colheitas do Senhor. É o que o texto está falando aqui. Nem sempre o lavrador está a passar com a roda dos seus carros e com seus cavalos por cima da semente e triturando ela. Isso é grande tribulação, irmãos, é morte. A semente sendo triturada, o cereal sendo espancado, é morte. Muitas pessoas morreram assim. Principalmente os apóstolos, os profetas. Eles são colheitas de Deus, serão colhidos naquele toque da grande trombeta, tanto de Isaías 27 como de Mateus 24, e eles sim sofreram, e foi pela permissão do próprio Deus. É como se o próprio lavrador tivesse ali passando com as rodas do seu carro por cima desse cereal. É necessário você sofrer, dar testemunho. As 2 testemunhas é o exemplo final de tudo isso. Elas estão sendo trituradas, como diz o texto aqui. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está
debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e dos seus cavalos. Nem sempre. Compreendeu? Por que isso daqui é um conselho muito grande e de grande sabedoria? Porque está tratando daqueles que não vão passar, não vão morrer na grande tribulação. E não vão morrer em nenhum momento, eles vão ser transformados. Esse é o cereal de Deus que vai ser arrebatado, transformado, vivo. Como que eles ficarão vivos? Protegidos no deserto. Aonde que está o deserto? Se Deus traçou um perímetro do rio Eufrates, da Síria, até o Egito, é ali que ele está recolhendo o seu cereal. Compreendeu? O que dá a entender, somando Isaías 26, 27 e 28, que Deus está falando que muitos vão morrer, vão ser colhidos por Deus, mas são aqueles que passam por sofrimentos. Outros não vão passar por essa morte, mas vão ser tidos por cereal, por colheita, mesmo assim. E Deus traçou um perímetro, não foi à toa. Não foi só para falar dos mortos. Aliás, não pode ter sido para falar dos mortos. Tem que ser para falar dos que estão arrebatados, os que serão arrebatados vivos. E tem muitos desertos, muitos montes dentro desse perímetro. Um deles é o Sinai. Entendeu? Ok, então aqui eu fecho a meditação. Tem vários textos para ler, tem mais para se meditar, mas aqui fica a proposta. O deserto que Deus escolheu, aonde Ele vai conduzir o povo, vai proteger com colunas de fogo. Tem textos dentro do profeta Isaías falando disso, ou seja, o profeta Isaías é um profeta messiânico, não é à toa, porque ele, na verdade, ele tem quase tudo. Ele tem a proteção de coluna de nuvem e de fogo, falando que Deus vai repetir os sinais da terra do Egito. Tem vários capítulos para a gente ler antes do 27, como por exemplo Isaías 11, que vocês vão ver que essa ideia fica mais redondinha, fica mais reveladora. Então agora, nesse momento, para mim faz sentido que o deserto que Deus escolheu, o lugar que Ele escolheu, está dentro desse perímetro. O lugar que Ele consagrou e prometeu para Abraão. Não é, agora na minha percepção, cada um escolhendo o seu deserto, sendo movido por uma sensação no coração de que eu tenho que sair da grande cidade. Não é isso. Se quiser fazer isso, pode fazer como estilo de vida. O momento em que Deus vai começar a agir no seu povo é quando, primeiro sinal, nós virmos os 10 reis unidos. É um sinal já. Depois tem o toque das trombetas para dizer: começou a última semana. Aliás, quem conhece o ministério das duas casas de Israel, das trombetas e das duas testemunhas, sabe que a primeira trombeta é o grito da meia-noite. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Aí as virgens acordarão também a linha pré-tribulacionista, a linha calvinista, todos vão acordar. Só que aí nós vamos ver quem tem azeite e quem não tem azeite o suficiente. Entendeu o perigo da linha pré? E a irresponsabilidade de muitos que mesmo ainda estando na linha pós, estão dormindo num grande sono? Porque tem muitos da linha pós que não sabem nada disso e nem vão saber, vão morrer sem saber. Então é isso, irmãos, o importante é você compreender que a mensagem do deserto ela é real. Seja desertos no mundo inteiro, vamos supor que está errado aqui o que eu falei, eu acredito que não. Veja que eu já conheço os dois lados da moeda. Conheço as fundamentações de falar de desertos e o porquê, porque é mais fácil para cada um escapar, e conheço agora a fundamentação de até mostrar qual seria o lugar que Deus escolheu para ser o deserto dos povos. O lugar que Ele colocou ali o desenho, né, com o dedo dele, ali, imagine Deus com o dedo dele, desenhando ali em cima do mapa, o perímetro. Falando desse lugar aqui, ó, da Síria, do rio da Síria, Eufrates, até o Egito, e Deus desenhando com o dedo dele no mapa. Esse é o lugar que eu escolho, aqui que eu vou proteger o meu povo. Eu acho isso mais sensato, mais real, mais glorioso e muito mais semelhante com o que Deus fez no passado, né? Bom, enfim, tá aí a proposta, vocês meditem nisso. Tem mais textos para ler, tem mais coisas para falar, mas eu vou falar disso daí ali andando pelo parque. E
andando pelo parque a gente já pode acrescentar mais coisas, né? Vou ler os comentários primeiro e vou ver ali o que a gente pode acrescentar no estudo, tá bom, irmãos? Então é isso, tá? Deus abençoe a todos. Espero que vocês se esforcem para ler os textos de Isaías 26, 27 e 28, com Mateus 24. Medite no que eu falei, tenta pensar aí na solução e se tiver algum acréscimo, coloca aí. Ou até mesmo, se não concordou, já foi debatido isso no grupo. Se não concordou, coloca o porquê que não concordou, para eu tentar resolver isso no próximo estudo, tá bom? Deus abençoe, então fiquem na paz.